A história começa com um homem carregando uma cápsula de realidade virtual indo ao seu apartamento. Ele encontra o seu vizinho esperando. Depois eles entram para seu apartamento e o vizinho diz por que ele trouxe esse lixo para o quarto. E ele diz que isso pode me dar dinheiro se eu vender. Ele responde dizendo que você está maluco? E ele fica nervoso e tenta agredir seu colega. Mas Song-ho diz que se você me agredir, a guilda não vai permitir que um Hunter bata em um cidadão comum. O prota retruca dizendo que você não costumava dizer que um Hunter de rank F não tem diferença de um cidadão comum? Logo ele responde que se você me agredir você será demitido da guilda. E o Jin Tae-kyun diz que acabo de ser demitido. Quando eu voltei da dungeon, o líder de equipe disse que já não precisava mais dos meus serviços. O nosso prota ele despertou uma habilidade de rank F e ele queria se tornar um Hunter como seu falecido pai, que deixou ele, sua irmãzinha e sua mãe devido a problemas financeiros. Ele é o único que trabalha para poder pagar o aluguer da casa que sua mãe e sua irmãzinha moram. E ele diz ao amigo se ele vai se desculpar pagando uma bebida. E depois nós somos apresentados a este mundo. 1º de janeiro de 2015 a humanidade não foi agraciado com um ano novo, mas sim com um portal. Nela tinham inúmeros monstros. Os portais conhecidos também como dungeons começaram a aparecer por todo o mundo. Foi no meio deste caos que alguns humanos começaram a despertar habilidades que eles usaram para lutar contra os monstros. Com muitas vitórias e derrotas, eles foram capazes de porem um fim nesta guerra, depois de derrotar o grande rei dos demônios, Asmodeus. Isso foi em 1º de janeiro de 2020, foi chamado de o Dia da Vitória. Depois deste evento os monstros param de aparecer dos portais e uma nova era chegou. Os despertados, agora chamados de caçadores, eles iniciaram suas incursões nas masmorras para matar os monstros. A maioria dos Hunter eram despertados, eles tinham uma capacidade além da dos seres humanos e são ranqueados de acordo com as suas habilidades. Depois de beberem juntos e voltam para o AP e o seu colega já estava todo embriagado e logo se jogou na cama deixando ele dormir no chão em seu próprio quarto. Ele tenta acordá-lo, mas não consegue. Ele decide o deixar dormir, e ele olha na máquina que ele trouxe mais cedo, abrindo-a encontra um manual de usuário. Ele leva o manual para poder dar uma olhada. No manual havia muitos avisos informando, mas ele ignora-os. Devido aos roncos de seu colega, ele decide entrar na máquina que ele havia trazido para poder fugir dos roncos do seu amigo. Dentro da máquina ele refletia dos acontecimentos do dia e pensado no que ele iria fazer no dia seguinte. Ele pensa na sua família, no que ele vai fazer se não conseguir trabalhar. Ele acaba ficando sonolento, os olhos já não conseguiam ficar abertos quando a máquina começa a brilhar. E nós podemos ouvir uma voz feminina dizendo: iniciando o reconhecimento de jogador, jogador não identificado. Gostaria de se registrar? Excedido o tempo de espera. Iniciando automaticamente, o jogador Jin Tae-kyun foi registrado. Você quer entrar no mundo Morin? Tempo de resposta excedido. Iniciado automaticamente. Oraremos por sua sorte. Uma luz entra da janela, ele pensa que o seu amigo abriu a janela, ele abre os olhos e vê uma linda mulher deitada ao seu lado. Ele fica assustado e tenta acordar a senhorita. Quando ela acorda, ele pergunta aonde eu estou e ela responde em uma língua que ele não entende. De repente o sistema aparece o informando: você tem mensagens não lidas, você gostaria de lê-las? Ele fica irritado e acaba atravessando o sistema e ele cai no chão. Já que você excedeu o tempo requerido para responder o sistema, o seu personagem foi escolhido aleatoriamente. Você irá explorar o mundo Morin. O nome do seu personagem é Jin Tae-kyun. Bem-vindo a Morin. Você receberá uma recompensa pelo seu primeiro login. O seu personagem tem a habilidade de traduzir a língua estrangeira estranha deste mundo. O pacote de tradução foi instalado. E o nosso prota começa a gritar para o sistema esperar. A senhorita fica preocupada e começa a chamá-lo: jovem mestre, de você está bem? E ele fica confuso, se perguntando o que está acontecendo. Ele está em um bordel, ele decide se olhar no espelho e vê sua aparência diferente. Ela traz um pouco de água para ele beber. Volua, lua brilhante, é o nome dessa senhorita. Ela começa questionado do porquê ele está se comportando meio estranho hoje. O jovem mestre está bem? Ele começa pensando que constrangedor da forma como ela me chama, e pensar que eu seria chamado de jovem mestre e até engraçado. Ele a pergunta como assim estranho, e ela responde dizendo em tudo, e nós ouvimos de novo o sistema dizendo:
O tutorial começou. Você finalmente está dando seu primeiro passo no mundo Murim. Rank, tutorial. Restrições, apenas você. Objetivo, obter informações e se familiarizar com o ambiente. Recompensa da quest: conjunto de vestimentas tradicionais, acesso ao perfil do personagem, acesso ao inventário, acesso às habilidades, progressão na quest corrente. E ela continua pensando que ele está estranho de novo. E o nosso prota pensa que tipo de tutorial esse? Normalmente os tutoriais iniciam mostrando como caçar monstros. Será que eu aceito? Ele aceita a quest e pergunta à senhorita o que você sabe sobre mim? E ela começa a dar risadas. Essa é uma pergunta interessante. Acho que posso dizer que você e como os rumores? E ele rumores? Tenho certeza que o mestre Jin já os ouviu antes. Mas ainda é bem desconfortável para eu te dizer diretamente. Eu não ligo, me deixe ouvi-los. Só estou perguntando se são os mesmos rumores que eu ouvi antes. Aliás, esses rumores já estão por aí há muito tempo, eles não vão me machucar mais. Bem, se você diz. Depois de conversar com ela, eu descobri onde estou. Estou na capital, na província de Shanxi, a qual é conhecida como Taiyuan. O bordel que estou é localizado no interior da cidade de Taiyuan, e é chamada de a Flor Carmesim. Volua é uma anfitriã de classe alta que trabalha neste bordel. Já eu sou Jin Taekyun. 20 anos. A família Jin de Taiyuan é uma prestigiada família da província Shanxi. Eles eram conhecidos por afastarem bandidos e dar comida e mantimento às pessoas durante a fome e a seca. Por essa razão, a família Jin foi respeitada e amada pelas pessoas da cidade. O sistema informa da conclusão da missão de informação sobre a família Jin e ele adquire o título Filho de um Nobre. Ele meu personagem e de uma família nobre, eu sou podre de rico. Eu ouvi que sua família está sofrendo alguns problemas internos. Problemas? Quais problemas? O problema externo é que a seita da Espada do Monte Eng está tentando tomar a liderança na província de Shanxi. Já os problemas internos. Aparentemente o terceiro filho da família Jin é um encrenqueiro. Ah, claro, sempre há bastardos como ele onde quer que você vá, em uma família rica sempre tem caras assim. Espera, quantos filhos a família Jin tem? 3. Espera, esse sou eu. Você adquiriu o título Vergonha da Família, você completou o objetivo. Ele pensa, quem liga que seja Vergonha da Família é só um jogo, então só preciso completar as quests. Então eu acabei de obter as informações, tudo o que me resta é me familiarizar com meu ambiente atual. Mestre Jin, perdoe-me por dizer tais coisas, mas você está agindo como um idiota louco. Por que não fazemos uma pausa? Agora que pensei nisso, que estou fazendo jogando esse jogo? Eu preciso me focar em arrumar um trabalho. Bem, mesmo que breve, eu me diverti. Logout. Por que isso não está funcionando? Me deixa dar logout. Espera, será que pronuncie errado? E sistema aparece informando impossível fazer logout. O que isso significa? Fiz algo que eu não deveria? Será que é um erro no sistema? Talvez esteja com lag? Ou tem algum problema com a cápsula, já que ele é velha? Eu não deveria ter pego ele só porque erra de graça. Eu deveria ter jogado fora depois que o Jinho disse que era lixo. Eu deveria ter lido o manual de usuário e espero o manual de usuário. Eu li ele. Ó, que ele dizia: o jogador não será capaz de fazer logout. Se morto em jogo, o jogador também morrerá na vida real. Eu estou preso no mundo de um jogo. Eu? O sistema aparece o parabenizando da conclusão da missão. Quest: você completou o tutorial parte 1. Nós somos transportados para uma estrada na floresta onde podemos ver uma carruagem indo a um lugar que até agora não soubemos. Nos últimos 3 dias, pessoal, aconteceu de tudo. Ele tentou de tudo para fazer logout, mas, no final, sempre a mesma coisa. É impossível sair. Agora, ele está preso em um jogo de realidade virtual chamado Murim, que é uma espécie de jogo de artes marciais. E o problema é que você não pode sair. E se você morre no jogo, você morre na vida real também. No começo, ele estava esperando que alguém do mundo real viesse lhe salvar, mas nada aconteceu. Foi aí que ele percebeu que as chances de alguém lhe salvar eram praticamente zero. No entanto, ele se recusou a desistir.
Havia alguma esperança. Descobriu que se ele completasse certas missões dentro do jogo, talvez, só talvez, ele poderia sair. Ele passou por 3 dias de angústia mental, mas finalmente encontrou uma solução. Ele precisava se concentrar em completar o máximo de missões possível para subir de nível. Para fazer isso, ele tinha que encontrar um lugar dentro do jogo onde a sua vida não estivesse em perigo e contar com a ajuda de outras pessoas. E por isso que ele está indo ao território da família Jin. E o sistema o pergunta se ele gostaria de começar o tutorial parte 2? E ele aceita. Tutorial parte 2. Você foi capaz de obter informações básicas e teve uma segurança razoável. Entretanto, o mundo Murin ainda não é um lugar familiar para você. Começando agora, você irá depender apenas da sua força conhecida como sistema. Distribua os pontos de status em seu personagem e habilidades. Equipe um item de seu inventário. Recompensa lança afiada. O nosso prota diz que o objetivo e fácil desta vez, ele abre seu inventário e conseguir ver seu perfil e suas estatísticas. Enquanto examinava o perfil do personagem, o jovem ponderou sobre sua origem. Será que eu sou filho de uma família famosa e respeitável em Murin? Ele se questionou. No entanto, a realidade o confrontou. Ele estava apenas no nível 10 e era um guerreiro de terceira categoria. Parecia que, mesmo que pertencesse a uma família nobre, a vergonha da família era a razão pela qual ele tinha se esforçado tanto para gastar seus pontos e progredir. No entanto, ele enfrentou uma barreira, não conseguia acessar o sistema, pois o que precisava ser treinado ou alimentado com energia espiritual, elixires ou itens especiais. Nesse momento, Taekyun refletiu que, por enquanto, talvez a inteligência não fosse sua principal prioridade. Então, ele se concentrou inteiramente em sua sobrevivência. Alocou 30 pontos em força, outros 30 em resistência e 40 em agilidade. Uma intensa luminosidade envolveu o jovem, e ele imediatamente reconheceu aquela sensação, a mesma que experimentara 7 anos atrás. O sistema sinalizou seu avanço para uma nova fase. A missão de se tornar um guerreiro de segunda categoria foi concluída, e o rapaz abriu o menu de habilidades. No entanto, ele logo percebeu que havia esquecido todas as técnicas devido à falta de prática em artes marciais. Ele se questionou onde alocaria seus pontos de habilidade. Os pontos de habilidade podiam ser divididos em 2 grupos: estado interno, que englobava a estrutura das veias e tendões, fundamentais para manter uma força interna sólida, e estado físico, que envolvia a estrutura dos ossos e músculos, cruciais para manter uma força externa robusta no mundo real. O estilo de luta que ele havia desenvolvido era mais voltado para a força externa, usando magia e manipulando auras, o que o levou a decidir alocar 60 pontos na categoria física e 40 na interna. Após confirmar essa escolha, ele sentiu uma grande transformação em seu corpo, seu suor escorrendo enquanto experimentava uma explosão de força bruta. Ele percebeu que este lugar era completamente diferente do mundo real. Com a ajuda da lança, ele tinha o potencial para se tornar ainda mais poderoso do que antes. Ele não tinha ideia de qual era o limite desse poder, mas estava determinado a explorá-lo ao máximo para garantir sua sobrevivência. Ele abriu seu inventário e equipou o único item que possuía, guardando suas roupas de seda. O sistema anunciou que a parte 2 do tutorial estava concluída, e agora ele tinha acesso à parte 3. Ele obteve uma lança afiada de segunda classe com efeitos 5% de causar sangramento, ele a equipa. E o sistema alerta dizendo: Você já vai começar o tutorial parte 3. Esteja preparado. Ele fica intrigado. Como assim? Vou começar a parte 3? E de repente, o cocheiro declarou: Mestre Jin, parece que temos um pequeno contratempo em nossas mãos. O jovem o questionou o que ele queria dizer com o problema. E o sistema informa da missão da parte 3. Tutorial parte 3. Você descobriu como ficar forte, usando o sistema. Agora ponha isso em prática. Agora você será encarregado de cuidar dos bandidos que apareceram. Rank tutorial. Objetivo da missão: aniquilar os criminosos. Recompensas: restauração completa. Status atual da missão: em andamento. Consequência em caso de fracasso: morte. Este é o Wang San, um homem que nunca havia deixado a vizinhança das 5 grandes montanhas. Gritou: entreguem tudo que vocês têm. O cocheiro explicou que havia 6 bandidos no total e não parecia que eles estavam armando uma emboscada.
Embora bandidos como aqueles fossem comuns, era a primeira vez que os via nesta região. Tae-kyun se perguntou por que o cocheiro havia dito a eles que estavam fora das 5 grandes montanhas, o que parecia ser suicídio atacar alguém de uma família de artes marciais. O jovem percebeu que o cocheiro escondia algo sob sua aparência tranquila. Suspeitou que o cocheiro não fosse um simples cocheiro, mas sim um mestre das artes marciais. Ele pensou que talvez a Volhoa tivesse tomado precauções extras ao escolher o cocheiro para esta viagem. Entretanto, o cocheiro subitamente mudou sua atitude e disse ao jovem: "Parece que você terá que sair e conhecê-los. Eles precisam testemunhar seu poder formidável pessoalmente." Ele mencionou a lendária lâmina de Jin Celestial e se referiu a histórias sobre um espadachim prodigioso que atingiu o auge do mundo das artes marciais aos 20 anos. Tae-kyun ficou confuso com o que o cocheiro estava falando e respondeu: "Acho que você está enganado." O cocheiro então se dirigiu aos bandidos, gritando: "Vocês ainda não reconhecem quem é essa pessoa? Ele é o segundo filho da família Jin de Taiwan, o renomado mestre marcial da província de Shanzai." Ele apontou para Tae-kyun e o apresentou como mestre da lâmina Jin Celestial, Jin Mu-kyun. Tae-kyun, entretanto, se corrigiu e disse: "Eu sou o terceiro filho, Jin Tae-kyun." Embora o cocheiro imediatamente percebeu e disse: "Jin, você está falando sobre aquele terceiro filho inútil." O cocheiro, ao perceber seu erro, começou a ter espasmos e desmaiou. Jang San empunhou seu machado e apontou para o jovem, dizendo: "Não sei se você é realmente o terceiro filho, mas vou deixar você viver se você nos obedecer." Kyun percebeu que não tinha outra opção, pois o fracasso na missão resultaria em sua morte. Mesmo enfrentando 6 adversários, e embora já tivesse enfrentado 6 goblins antes, sabia que esses bandidos eram uma ameaça diferente. Um segundo depois, um dos bandidos lança o seu machado para o nosso prota, mas não chega nem perto do Jin. Ele percebeu que, exceto o líder, os outros são inúteis, que ele poderia vencê-los. Com astúcia, ele começou a agir como se estivesse desistindo e se aproximou lentamente de Jang San enquanto os bandidos riam dele. Quando alcançou seu alcance de ataque, ele concentrou seu chi, ao abrir seu inventário, equipou sua lança afiada. Num movimento instantâneo, ele a lançou em direção a Jang San, desferindo um golpe crítico. No momento seguinte, o sistema emitiu um alerta: "Você eliminou Jang San." O sistema notificou dizendo que ele havia subido de nível, e ganhou 20 pontos de habilidades, e ele desbloqueou a técnica de cultivo da família Jin. Depois o nosso prota perguntou aos bandidos quem seria o próximo pode vir. O sistema alertou: Devido ao medo, o equilíbrio entre os bandidos se desfez sem seu líder, e todos eles se renderam. Agora você receberá a recuperação completa. Por subjugar os bandidos você recebeu 10 pontos de fama. A parte 3 do tutorial foi concluída, e a parte 4 está disponível. O cocheiro se ergueu, incrédulo com o que seus olhos estavam testemunhando. "Tudo isso foi realmente realizado por você, jovem mestre," ele disse. O protagonista, em seguida, começou a amarrar os bandidos restantes de forma segura. O cocheiro expressou novamente sua dúvida, perguntando: "Você tem certeza de que realmente não é o mestre Jin Mu-kyun?" O jovem, exasperado, respondeu: "Caramba, quantas vezes eu tenho que te dizer que sou Jin Tai?" Na carroça, ele relembrou o que Jin Ho havia lhe dito sobre os jogos de realidade virtual e seus efeitos na manipulação do tempo. A maioria dos jogos de VR ajustava o tempo, diminuindo a quantidade de informações transmitidas ao cérebro. A proporção padrão costumava ser de 3 horas de jogo, o equivalente a 1 hora no tempo real. No entanto, se a tecnologia utilizada na cápsula fosse avançada, as diferenças poderiam ser ainda maiores. O jovem começou a se questionar se já havia passado 3 dias dentro desse jogo. Se as palavras de Jin Ho estivessem corretas, ele já não deveria estar acordado no mundo real. A ideia de que essa cápsula podia ter uma diferença de tempo significativamente alta o fez perceber que não podia contar com qualquer senso de tempo convencional para acordar. A única opção que lhe restava era se concentrar na missão e continuar a lutar pela sua sobrevivência, independentemente do tempo que passasse dentro deste mundo virtual. Ele decidiu abrir o menu de habilidades para explorar suas novas habilidades recentemente adquiridas. Nível do personagem: 11. Cultivação: técnica de cultivo da família Jin, incompleta. Artes marciais: técnica de lança da família Jin, incompleta. Estado físico:
70. Estado interno, 50. Pontos disponíveis, 10. Devido à falta de prática em suas artes marciais, ele esqueceu todas as técnicas. Ele optou por examinar as descrições das habilidades disponíveis. Logo o sistema o informou. Técnica de lança da família Jin. Rank, primeira classe. Restrições, deve possuir apenas a técnica de cultivo da família Jin. Descrição adicional, é possível adquirir outras habilidades usando pergaminhos marciais. Técnica básica de trabalho de pés da família Jin. Rank, primeira classe. Restrições, deve ter aprendido a técnica de cultivo da família Jin. Estágio, desconhecido. Efeitos, desconhecidos. Descrição adicional, uma arte marcial herdada na família Jin de Taiyuan. Técnica de cultivo da família Jin. Rank, pico. Estágio, segunda maestria. Restrições, apenas para a linhagem direta da família Jin de Taiyuan. Efeitos, ativa o controle de circulação de Qi para acumular e utilizar o Qi. Descrição adicional, permite uma acumulação estável de Qi, embora mais lenta. Com essas informações, o jovem tinha um vislumbre de suas habilidades e restrições, o que o ajudaria a planejar seu treinamento e desenvolvimento futuros dentro deste mundo virtual. Uma nova missão foi iniciada, marcando o tutorial final. Rank, tutorial final. Objetivo, controle da circulação de Qi. Recompensa, obter sensor de Qi, avanço para a quest principal. Falha da quest, desvio de Qi ou morte. O jovem decidiu não aceitar a missão da forma como foi apresentada, pois sentiu que não estava pronto ou talvez estivesse preocupado com os riscos envolvidos. Ele preferiu adiar essa tarefa e focar em outras formas de treinamento e exploração dentro deste mundo virtual. A decisão de não aceitar a missão era uma escolha consciente, pois ele queria se preparar melhor antes de se aventurar nessa jornada específica. O jovem decidiu não aceitar a missão da forma como foi apresentada, pois sentiu que não estava pronto ou talvez estivesse preocupado com os riscos envolvidos. O sistema não estava disposto a aceitar a recusa do protagonista. Era como se o próprio sistema, uma entidade digital implacável, ecoasse em seus ouvidos. Jovem, não pode fugir do destino que lhe foi designado. Esta missão é crucial para o seu crescimento e sobrevivência neste mundo. Você deve aceitá-la e provar sua determinação. Não existe caminho de volta, apenas avanço. O controle da circulação de Qi é essencial para a sua jornada. Aceite a missão e prove seu valor. O protagonista se viu diante de uma escolha difícil, sentindo o peso da responsabilidade que o sistema impunha sobre ele. Mesmo com a recusa insistente do protagonista, o sistema, de forma inesperada e automática, aceitou a missão. Era como se as vontades do sistema e do protagonista estivessem em conflito, mas o sistema tinha o controle final. O protagonista se viu diante de um dilema, confrontado com a missão que ele não queria, mas agora era obrigado a realizar. Ele teria que canalizar toda a sua determinação e habilidades para enfrentar o desafio e, ao mesmo tempo, manter-se vigilante para evitar qualquer desvio de Qi que pudesse levar à sua falha ou morte. A jornada estava prestes a se tornar ainda mais perigosa e imprevisível. Nesse momento crítico, o protagonista ficou surpreso quando o sistema automaticamente designou um ajudante para a missão. Ele questionou o sistema, declarando que parecia estar sendo ignorado. No entanto, o sistema transferiu-o para o local onde o ajudante da missão estava, e o jovem logo percebeu que seu ajudante era um velho sábio. O velho vovô instruiu-o a sentar o mais confortavelmente possível, mas explicou que, para controlar a circulação de seu Qi, ele teria que adotar a posição de lótus. O protagonista, ainda confuso, pensou que não poderia se mover depois disso, mas o velho vovô revelou que havia aberto seus meridianos e que agora era crucial que ele se concentrasse. O velho vovô explicou a importância de regular o fluxo de Qi, não apenas para acumulá-lo adequadamente, mas também para refinar sua mente e espírito. Ele continuou a instruí-lo, recitando versos relacionados à técnica de cultivo da família Jin. Depois de um encantamento de avanço rápido, o velho vovô disse ao jovem para seguir o sistema, que alertou que a circulação de Qi da técnica de cultivo da família Jin começaria. A jornada de aprendizado continuava, e o jovem estava um passo mais perto de dominar o controle de seu Qi. O sistema, em uma voz autoritária e orientadora,
informou ao jovem para seguir a luz para iniciar a circulação de seu Ki. Guiado por essa orientação, o protagonista direcionou sua atenção para a luz indicada, determinado a dominar a habilidade de circulação de Ki que se tornaria crucial em sua jornada neste mundo virtual. Com concentração e dedicação, ele seguiu a luz, pronto para o próximo passo em seu treinamento e evolução. Tendo completado a parte 4 do tutorial. O sentido do Chi era uma habilidade que ele agora compreendia e possuía. O jovem protagonista recebeu a notificação de que havia desbloqueado a missão principal, e sua sensação de realização era inegável. Seu corpo estava cheio de energia renovada, sentindo-se totalmente revigorado. Ele se deu conta de que tinha uma pequena, mas pura, essência de Chi, acumulada ao longo de seus 10 anos de vida. Ao lado, ele notou outra fonte de Chi que poderia torná-lo ainda mais forte. No entanto, devido ao risco associado à missão, ele optou por não absorver essa fonte adicional de Chi, não querendo colocar sua vida em perigo. Logo, o cocheiro anunciou que tinham chegado à propriedade da família Jin em Taiwan. Kyun pediu ao cocheiro para diminuir a velocidade. Em seguida, ele abriu o menu de habilidades e ativou o efeito do sentido de Ki, capaz de identificar coisas dentro de um certo alcance. Ele reconheceu o nome do cocheiro e seu nível. Além disso, ao acessar o menu de quests, ele descobriu que os próximos objetivos incluíam alcançar o estágio de primeira classe, atingir o nível 30 e obter 500 de fama. A recompensa por essa tarefa era a possibilidade de sair do jogo. O jovem se sentiu inundado de alegria ao perceber que havia uma chance de escapar deste mundo virtual, com base em suas habilidades e experiência. Ele acreditava que sair era apenas uma questão de tempo e determinação, não precisando mais contar com a ajuda do mundo exterior. No entanto, sua alegria foi interrompida quando Mujin, o capitão dos guardiões da propriedade da estimada família Jin, interrompeu abruptamente a carruagem, exigindo a identificação do jovem protagonista. O cocheiro respondeu que eles vieram da Flor Carmesim, enquanto que um tentava disfarçar a situação tossindo e mencionando um nome que o porteiro deveria reconhecer. No entanto, Mujin parecia estar ciente de quem o jovem era e ordenou que ele saísse da carruagem, continuando com o protocolo padrão. Taekyun seguiu as instruções, embora se sentisse desconfortável com a maneira como estava sendo tratado, como se fosse um criminoso. Mujin questionou sua filiação e estágio em artes marciais, e o jovem hesitou ao responder. Ele não podia revelar que se tornou um guerreiro de segunda categoria após distribuir estatísticas, mas Mujin aparentemente escolheu ignorar isso por enquanto. Mujin zombou dele por ter ficado em um lugar caro por alguns dias, insinuando que ele poderia ter gasto uma fortuna ou até mesmo roubado os fundos da família novamente. Taekyun se sentiu envergonhado e irritado com a situação. Mujin se aproximou e sussurrou provocativamente em seu ouvido, sugerindo que ele parasse de manchar a honra da família e tentasse viver como um ser humano adequado. O jovem, cheio de raiva, finalmente perdeu a paciência e deu um soco em Mujin. Logo, o superior dos porteiros relatou o incidente, informando que Mujin havia brigado com o terceiro jovem mestre, que agora estava inconsciente e coberto de hematomas. Taekyun pediu desculpas pelo incidente, e o superior se ajoelhou para pedir perdão em seu nome. Quando Kyun expressou o desejo de falar com o terceiro jovem mestre, o superior explicou que ele estava na enfermaria com um osso quebrado. Taekyun, chocado com a notícia, abandonou seu pedido e saiu. Na enfermaria, ele começou a lembrar da luta e percebeu a grande diferença de habilidade entre ele e Mujin. Apesar de sua raiva inicial, ele reconheceu a força de Mujin, especialmente considerando que ele havia derrotado o adversário da Força 1000. Aceitando que sair era atualmente impossível, Taekyun decidiu se concentrar em subir de nível. Depois de acordar de um estado de suspensão, ele se viu na enfermaria, onde estava inconsciente por 1 hora e estava sofrendo de hematomas em todo o corpo. O médico tradicional o aconselhou a evitar movimentos desnecessários para evitar mais lesões. Ele então distribuiu os pontos disponíveis em resistência, percebendo que, se tivesse feito isso antes, talvez tivesse tido uma chance melhor contra Mujin. Ele reconheceu que precisava se tornar proficiente em artes marciais para competir com alguém como Mujin.
Foi quando Kyun entrou e comentou sobre a cena lamentável que se desenrolou. Kyun consultou o médico sobre a condição do jovem. Ele disse que a condição do jovem mestre está estável. Jin-woo Kyun expressou seu descontentamento, sugerindo que pelo menos uma das pernas deveria ter sido quebrada, dada a situação. O jovem concordou com Kyun e considerou como aquele homem estava agindo em relação a ele. O nosso prota decide usar o sensor de Ki para ver o nível do homem que havia entrado na enfermaria. Ele não conseguiu ver pois o homem tinha 30 níveis acima do nosso prota. Ele ficou chocado com a diferença de níveis. O homem começou a gritar com o protagonista, chamando de moleque tolo. O protagonista, enquanto tentava usar seu Sense Ki para se lembrar quem era aquele homem diante dele, chegou à conclusão de que deveria ser seu pai. Com a voz trêmula, ele chamou o homem de pai, deixando-o petrificado com o choque. O homem pediu ao médico que saísse, apertando os punhos nervosamente na frente do jovem. Ele começou a implorar ao médico que não o deixasse sozinho com aquele homem. Quando o médico saiu, o protagonista ficou se perguntando que tipo de médico abandonaria seus pacientes. O homem, visivelmente chateado, expressou sua frustração com o protagonista, dizendo que havia limites para a estupidez. Ele então começou a criticar o protagonista enquanto verificava sua saúde. O protagonista se perguntou o que o homem estava fazendo. De repente, o homem começou a acariciar o cabelo do protagonista carinhosamente e perguntou se ele realmente não se lembrava dele. O protagonista respondeu que não se lembrava de nada, nem um pouquinho. O homem fez uma breve explicação e perguntou novamente se ele ia responder. O nosso prota respondeu para ele dizendo que ele era Jin-woo Kyun, era o irmão mais velho e chefe da família Jin, enquanto nosso pai estava viajando pelo continente e a mãe havia falecido há 10 anos. Além disso, o segundo irmão da família era Jin-woo Kyun, a lâmina celestial. O acompanhante então levou o jovem de volta ao seu quarto, onde ele descobriu que havia um andar inteiro dedicado à moda. Ele ficou impressionado com o trabalho de design na sala e, ao explorar mais, descobriu uma sala cheia de pergaminhos marciais. Ele escolheu um livro e examinou seu conteúdo, revelando ser uma técnica de guerra dos 3 passos. O sistema então o alertou, perguntando se ele gostaria de aprender essa técnica. No entanto, ele já tinha aprendido 3 de 10 técnicas disponíveis para ele. O jovem percebeu que havia um limite para a quantidade de habilidades que ele poderia aprender. Ele pediu ao sistema para aparecer e explicou que das 3 habilidades que já havia aprendido, elas deviam ser da família Jin, e que ele tinha um total de 10 técnicas que poderia adquirir. Isso significava que havia um limite para quantas artes marciais ele poderia dominar. Diante dessa limitação, o jovem decidiu descartar os pergaminhos marciais de 3ª categoria que tinha encontrado. Ele estava determinado a buscar as melhores artes marciais disponíveis para ele. O protagonista, ao iniciar sua busca por melhores técnicas, deparou-se com uma quantidade surpreendente de livros eróticos. Um dos pergaminhos tinha o título O Grande Material do Rei da Noite. Ele ficou chocado ao encontrar isso e o sistema o informou que era um pergaminho do tipo novela erótica, sem nenhum ranking, e recomendou que ele olhasse atentamente as ilustrações. O protagonista começou a se perguntar sobre as atividades do antigo dono deste corpo. Afinal, por que alguém teria tantos livros eróticos e o que isso dizia sobre a vida anterior do corpo que ele agora habitava? Essa descoberta deixou-o intrigado e confuso sobre o que mais ele poderia encontrar enquanto explorava o mundo do jogo. Somos levados para o escritório do jovem líder da família Jin, Jin-woo Kyun, onde ele estava trabalhando. Ele decide encerrar suas atividades por hoje e informa a Pen, seu braço direito e assistente, que já deu por hoje e que deveriam descansar. Enquanto eles voltam para seus quartos, o líder da família Jin, em seus pensamentos, reflete sobre a insistência dos anciãos da família para que ele se case e tenha um herdeiro. Decidindo visitar a residência de seu irmão mais novo, ele nota que as velas ainda não foram apagadas e se pergunta o porquê. Pen, seu assistente, sugere que talvez ele esteja subestimando o 3º jovem mestre, insinuando que ele trouxe uma mulher para o local. O líder responde desafiadoramente, pedindo para que Pen confirme isso com seus próprios olhos. Ele diz que escutar isso não é meio óbvio. Eu aposto 1 mês do meu salário que ele trouxe uma mulher aqui. No entanto, quando eles observam pela janela, ficam surpresos ao descobrir que Tae-kyun está praticando artes marciais, o que é algo verdadeiramente notável para eles. O líder,
Um tanto surpreso, informa a Pen que ele não receberá seu salário este mês, perdendo a aposta que fizeram sobre a presença de uma mulher na residência. Essa reviravolta inesperada demonstra a confiança que o líder da família tem em seu irmão mais novo e seu potencial como um artista marcial. O sistema alertou Jin Tae-kyun sobre aprender a técnica dos pés da família Jin, deixando-o perplexo com a dificuldade da tarefa. Enquanto refletia sobre todos os livros que tinha colecionado, não conseguia acreditar que aqueles eram apenas livros marciais não eróticos. Sentia uma mistura de gratidão por ainda possuir a técnica da lança e a técnica dos pés da família Jin, mas também insatisfação por ter apenas metade da sala cheia de romances eróticos. Tae-kyun percebeu que dominar a arte marcial com 4 técnicas seria desafiador, e qualquer deslize o levaria ao fracasso. Ele sabia que até mesmo com a ajuda do sistema, levaria meio dia para aprender uma única técnica. No entanto, ele estava determinado a dominar as técnicas da lança e dos pés da família Jin. Pensou que, em breve, estaria treinando intensamente essas habilidades. Com o 5º dia neste mundo se encerrando, Tae-kyun concluiu que a única coisa que poderia fazer era se concentrar nas oportunidades que tinha à sua disposição. Decidiu encerrar o treinamento por hoje, ansioso pelo que o futuro lhe reservava. No dia seguinte, o mordomo entrou no quarto de Tae-kyun desejando-lhe um bom dia e perguntando se ele havia dormido bem na noite passada. Tae-kyun respondeu que não conseguiu dormir. Ele percebeu que, desde que começou a praticar a circulação adequada de Qi, sua mente estava mais clara. O mordomo sugeriu que ele poderia abrir suas feridas e precisava descansar mais, mas Tae-kyun sentiu que a maior parte de sua dor já havia passado. Tae-kyun perguntou ao mordomo se a mansão tinha uma sala de treinamento. Apesar de o mordomo ser mais velho, ele disse que Tae-kyun poderia falar com ele de maneira mais informal. Tae-kyun agradeceu, mas optou por manter a formalidade. Pen, o assistente, informou que Tae-kyun havia desviado dinheiro dos fundos da família pela 5ª vez. De acordo com as leis da família, Tae-kyun deveria ter sido executado. Kyun estava preocupado porque estava perdendo sua posição para os mais velhos devido às ações de Tae-kyun. Enquanto isso, uma ideia surgiu na mente de Kyun. Ele instruiu Pen a transmitir suas ordens a Tae-kyun. Devido às violações das leis da família, Kyun sugeriu que Tae-kyun fosse trancado em uma caverna por um período de tempo indeterminado. Furioso, Tae-kyun protestou, afirmando que só havia pedido uma sala de treinamento, não para ser preso. Ele questionou o significado de um período de tempo indefinido. Pen usou seu sentido espiritual para assegurar a Tae-kyun que a família estava tomando a situação pessoalmente e que a punição poderia ser ainda mais severa. Ele explicou que Tae-kyun ficaria na caverna por cerca de 7 dias. Tae-kyun, ao usar seu sensor de Qi, viu que o nível de Pen era superior ao seu e concordou com a punição sem mais argumentos. Antes de ser trancado na caverna, Kyun usou seu sentido espiritual para dizer a Tae-kyun que tinha providenciado tudo o que ele poderia precisar e desejou-lhe sorte. Kyun também expressou preocupação com Tae-kyun, lembrando de um incidente envolvendo Jinsen de 100 anos quando eram crianças, onde o médico-chefe quase machucou Tae-kyun. No escritório, Kyun expressou sua frustração com os problemas internos e externos da família, especialmente com a reunião secreta que o preocupava. Pen mencionou a seita da espada do Monte Eng, e Kyun perguntou sobre as intenções deles. Pen respondeu que havia enviado homens para investigar, e Kyun instruiu que eles na província de Shanxi se preparassem para qualquer conflito potencial com a seita da espada do Monte Eng. Na sala de treinamento, Tae-kyun iniciou seu treino intensamente, acertando alvos em movimento com sua lança. Devido ao treinamento repetido, sua força, resistência e agilidade aumentaram. Ele completou seu treinamento e aprendeu a técnica de lança. Surpreso com o aumento de suas estatísticas, Tae-kyun percebeu que as estatísticas podem ser aumentadas neste mundo. Ele também percebeu que a caverna não era uma prisão subterrânea úmida, mas um ambiente de treinamento adequado que ele gostaria de ter conhecido mais cedo e teria implorado para ficar mais tempo. No entanto, Tae-kyun estava sofrendo de fadiga e fome. O sistema alertou Tae-kyun para localizar uma fonte de alimento e descansar bastante para se recuperar. Ele encontrou pílulas de grãos em seu inventário e, quando as viu, o sistema informou que eram pílulas alimentares de primeira classe. Embora hesitante devido ao cheiro horrível, ele consumiu uma delas.
O sistema então informou que ele havia se recuperado da fadiga e pela próxima hora todas as suas estatísticas aumentariam em 2 por consumir a pílula. Tae-kyun ficou empolgado e começou a consumir freneticamente todas as pílulas em seu inventário na esperança de ganhar mais pontos de status. No entanto, o sistema o alertou de que ele havia consumido uma pílula a mais e que não receberia mais benefícios. Ele se sentiu extremamente cheio e incapaz de se mover por uma hora. Após algum tempo, ele retomou seu treinamento para completar a técnica de lança. No entanto, ele descobriu que, não importava o quanto tentasse, não conseguia progredir. Ele decidiu tentar a técnica de forma mais lenta e percebeu que estava funcionando. Descobriu que sua técnica de pé havia melhorado. Tae-kyun finalmente percebeu que, ao combinar a técnica de lança da família Jin com a técnica de pés, o progresso seria muito mais rápido. Ele criou com sucesso um grande buraco na parede, mas esgotou toda a sua energia. Seu ki estava sobrecarregado de fadiga e cansaço. O sistema o alertou de que ele havia desbloqueado uma conquista chamada um corpo e uma mente e o recompensou por ter absorvido as técnicas significativamente, aumentando seus estágios de domínio. Jin-ho acordou na cama de Tae-kyun no mundo real e percebeu que Tae-kyun havia dormido na cápsula de jogo. Ele tentou acordar Tae-kyun e decidiu que fossem tomar sopa de ressaca para ficar sóbrio. No mundo de Murin, Tae-kyun acordou após seu repouso e ficou surpreso ao ver uma série de notificações do sistema informando que ele havia alcançado o nível 13. Isso representava um ganho de 2 níveis inteiros, o que o deixou feliz. Além disso, suas habilidades também atingiram o 3º nível de maestria, e ele recebeu um item como recompensa. Decidindo como alocar seus pontos de estatísticas, Tae-kyun optou por reforçar sua resistência, distribuindo 10 pontos em resistência para cada um. Ele então pegou sua lança e decidiu aumentar suas habilidades o máximo possível antes de começar seu treinamento. Tae-kyun ponderou se seria capaz de derrotar Mujin, que estava no nível 20, com sua força atual, mas rapidamente descartou a ideia devido à diferença de nível entre eles. Ele se concentrou em seu treinamento e, em breve, recebeu uma notificação do sistema informando sobre uma nova função chamada Modo Treinamento, que permitia que ele invocasse ilusões de oponentes anteriores para treinar. O sistema apresentou as opções de oponentes disponíveis para o treinamento, que incluíam o Bandido das Montanhas e o Porteiro da família Jin. No entanto, havia uma restrição: ele não poderia invocar oponentes que estivessem 10 níveis acima de seu próprio nível. Tae-kyun decidiu então invocar uma ilusão de Mujin para treinar, mas ficou impressionado com o nível de realismo da projeção. Quando tentou tocar na ilusão, percebeu que sua mão atravessava o corpo dela. Decidindo ajustar a força de Mujin para o máximo durante seu treinamento, Tae-kyun se preparou para a próxima fase de seu treinamento. Enquanto isso, do lado de fora do território da família Jin, um grupo de pessoas se aproximou do portão e pediu permissão para entrar. O porteiro perguntou quem eles eram, e um dos integrantes do grupo respondeu que eram do Monte Eng. No decorrer da batalha simulada contra a ilusão de Mujin, Tae-kyun achou o oponente muito fraco. Decidiu, então, aumentar a força da ilusão de Mujin ao máximo durante seu treinamento. No entanto, mesmo com Mujin em seu nível máximo, Tae-kyun ainda o considerava fraco. Ele começou a se questionar se seria possível ensinar as técnicas da família Jin para a ilusão de Mujin. O sistema confirmou que isso era possível. Tae-kyun instalou, então, as técnicas de lança e pé da família Jin na ilusão de Mujin e continuou seu treinamento. Após várias batalhas de treinamento, Tae-kyun conseguiu elevar tanto sua técnica de lança quanto sua técnica de pé ao 4º nível de maestria. Isso o deixou confiante de que poderia enfrentar oponentes poderosos e alcançar o nível 30 em uma semana. Enquanto estava imerso em seus pensamentos e reflexões, Pen entrou na sala e informou que já se passaram 5 dias. Tae-kyun perguntou se Pen estava ali para permitir que ele saísse. Pen confirmou e disse que ele tinha permissão para sair, mas havia um lugar para onde ele precisava ir imediatamente. Tae-kyun perguntou para onde deveria ir, e Pen explicou que ele precisava se dirigir ao grande salão dos anciãos. Lá estariam membros da família menor, membros da família principal e também discípulos do Monte Heng, pois a seita da espada estaria presente. Tae-kyun sentiu um mau pressentimento ao ouvir o nome Seita da Espada do Monte Heng e decidiu que primeiro tomaria um banho e se trocaria. No entanto, Pen o interrompeu e fez uma pergunta direta: "Terceiro jovem mestre, eu vou te fazer uma pergunta, então responda honestamente." "Entendeu?"
Taekyun concordou com a cabeça, e Pen perguntou diretamente, você tentou violar a jovem senhorita da seita da espada do Monte Eng? Taekyun ficou chocado com a pergunta, e em sua mente, ele se questionou sobre as ações do antigo dono do corpo. No portão de entrada do salão, Taekyun respondeu com firmeza que não havia feito tal coisa. Pen continuou, perguntando se Taekyun havia recuperado sua memória. Taekyun negou e reiterou que não havia cometido tal ato. De qualquer forma, eu não fiz isso. Ele pergunta ao Pen se você acha que eu sou o tipo de homem que pode fazer isso? O Pen responde sim. O prota em sua cabeça pensa que ele nem hesitou na sua resposta. O Pen diz que o chefe da menor família tem total confiança em você, então não se esqueça disso. Ao adentrar o salão principal, Pen anunciou a chegada do terceiro jovem mestre à família. No salão, todos os olhares se voltaram para o nosso protagonista, e ele percebeu que a atmosfera estava carregada. Mesmo enfrentando uma situação tensa, ele lembrou a si mesmo que precisava manter a calma e não agir de forma imprudente. No entanto, uma sensação de hostilidade o envolveu, fazendo-o questionar quem poderia ser o responsável. Lee Seo-jeon, com um sorriso malicioso, o interpelou, sua vergonha não tem limites. Como ousa não me reconhecer? O protagonista ficou chocado ao avaliar o nível de Lee, que era de nível 30. A tensão aumentou na família diante dessa revelação. O protagonista perguntou a Lee, quem é você? Lee respondeu, já faz um tempo, terceiro jovem mestre. O protagonista ficou confuso e inquieto com a situação. Lee continuou questionando, onde você esteve esse tempo todo? O protagonista respondeu com impaciência, na Flor Carmesim. Lee então aprofundou a investigação. E antes de estar na Flor Carmesim, onde você estava? O protagonista, um tanto desconcertado, respondeu, eu estava no meu apartamento, seu desgraçado. Lee revelou detalhes comprometedores sobre uma visita anterior do protagonista ao bordel Lua Radiante. Os anciãos da família ficaram constrangidos com a situação, e Lee continuou acusando o protagonista, você reservou uma noite em um dos bordéis mais caros, Lua Radiante. O protagonista reconheceu o nome e percebeu que estava em uma situação delicada. Ele planejava se desculpar e sair da confusão, mas não esperava que houvesse evidências contra ele. Lee apresentou diversas evidências e relatórios incriminatórios. Uma das evidências afirmava, eu vi a jovem senhorita do Monte Eng na Lua Radiante. Taekyun, o protagonista, examinou as evidências e concluiu que não eram confiáveis. Ele questionou Lee sobre a confiabilidade das evidências, o que deixou Lee irritado. Taekyun afirmou que as testemunhas não eram dignas de confiança. Lee, enfurecido, jogou todos os documentos na direção de Taekyun. A ação de Lee deixou o líder da família visivelmente nervoso. Taekyun se sentiu perturbado pela atitude de Lee e pensou que ele estava indo longe demais. Lee, decidido a fazer Taekyun entender a gravidade da situação, sacou sua espada. Taekyun, por sua vez, questionou se Lee estava com problemas mentais. Nesse momento, um alerta do sistema de missões apareceu, indicando que algo significativo estava prestes a acontecer. Uma missão de combate começou, as suas ações passadas finalmente trouxeram consequências. Essa bagunça é algo que você deve limpar por si mesmo. Com a honra da sua família em jogo, só tem uma coisa que você pode fazer com o raivoso membro da seita da espada do Monte Eng. Tipo de quest, inesperada. Rank, primeira categoria. Restrições, apenas você. Objetivo, vencer a partida. Recompensas, título, grande quantidade de XP e fama, 50. Em caso de falha, título, maníaco sexual e lesões. O sistema apresentou a missão ao protagonista e perguntou se ele a aceitaria. Agora, a decisão estava nas mãos dele. Aceitar a missão e enfrentar o membro da seita da espada do Monte Eng ou recusar e lidar com as possíveis consequências de sua recusa. Taekyun ponderou como poderia lutar contra alguém de nível 30, considerando que Lee Seo era 2 vezes mais forte do que ele. Ele se questionou sobre como derrotá-lo. Lee proferiu ameaças, afirmando que todos os membros da família Jin teriam que pagar um preço alto por suas ações. Os anciãos repreenderam Lee e o chamaram de moleque por ir tão longe, apesar de suas ações desprezíveis. O sistema emitiu um alerta repetindo a notificação da missão, deixando claro que se Taekyun recusasse a missão, a seita da espada do Monte Eng declararia guerra à família Jin e o consideraria um inimigo.
O jovem ficou surpreso por ter a opção de recusar essa quest e refletiu sobre a situação. O líder da família Wukong interveio, pedindo a todos que se acalmassem, incluindo o mestre Li. Ele dirigiu-se a Li, considerando suas palavras como uma escolha infeliz. No entanto, Li interrompeu, afirmando que suas palavras não eram escolhidas erroneamente e que estava presente como o primeiro filho da seita da espada do Monte Yang, com permissão de seu pai para exercer seu poder. Wukong questionou: então, é isso que você quer? Ele estava buscando entender o verdadeiro propósito de Li. Li respondeu sem rodeios: eu quero que você retire seu controle sobre Taiyuan. Ele afirmou que, se isso acontecesse, consideraria tudo como um mero acidente. Os anciões ficam todos irritados. O Wukong se recusa. Então acho que terei uma batalha com o terceiro jovem mestre. Eu também recuso isso. Irritado, Li diz que só tem uma coisa a fazer: guerra. Enquanto isso, Taekyun anunciou que aceitaria o confronto com Li Seogan, surpreendendo a todos. O líder da família pediu a seu irmão que esperasse, mas Taekyun desafiou Li, convidando-o a enfrentá-lo. Na arena de combate, os membros da família cochichavam sobre a aparente loucura de Taekyun, já que ele estava prestes a enfrentar um oponente 16 níveis acima dele. Taekyun reconheceu o desafio que tinha pela frente e a intensa sede de sangue de Li. O sistema emitiu um alerta informando que Taekyun estava sob o efeito do status medo. Seu irmão mais velho usou a técnica de telepatia para tranquilizá-lo e oferecer apoio, caso necessário. Li Gan zombou de Taekyun, questionando de onde ele tirou a confiança para aceitar a luta, já que ele parecia não ter noções básicas de artes marciais e só sabia fugir. Taekyun respondeu com confiança, alegando que acreditava ter a capacidade de pelo menos derrotar alguém como Li. Ele acusou Li de ser o arquiteto de toda a situação. Isso enfureceu Li, que lançou seu ataque. Taekyun conseguiu defender-se contra os golpes da espada de Li. Inesperadamente, atingiu o rosto de Li com a parte inferior de sua lança, surpreendendo a todos os espectadores. Li, furioso, admitiu que Taekyun não era tão ruim, mas afirmou que isso era o máximo que ele poderia alcançar. Taekyun respondeu com determinação, afirmando que Li estava prestes a enfrentar sua derrota. O sistema notificou que o efeito de status medo havia sido anulado. Li Gan, que se tornou a esperança da família devido ao seu árduo treinamento e ascensão ao posto de primeira classe em uma idade jovem, via a situação atual como uma oportunidade para a seita da espada de Monte Heng aumentar seu poder na província de Shanxi. No entanto, ele não conseguia acreditar no que estava acontecendo, pois Taekyun continuava a esquivar-se de seus ataques e até mesmo a acertar golpes nele. Pen ficou surpreso com a reviravolta dos eventos ao testemunhar Li Gan sendo derrotado por Taekyun, que acabará de alcançar o posto de guerreiro de terceira classe. 4 membros da seita da espada de Monte Heng gritaram para anular a luta, mas Qin deu um golpe de aviso a um deles, silenciando seus protestos. Taekyun pensou consigo mesmo: o que vocês estão dizendo? Esta luta é algo que vocês desejavam. Voltem para seus lugares e esperem silenciosamente até que essa luta termine. Pen estava prestes a dizer algo, mas Taekyun o interrompeu, dizendo: não fale. Este é possivelmente o maior momento da minha vida. A arma de Li Gan voou para fora do palco, e Taekyun disse a ele para se render, pois sabia que não poderia vencê-lo. Li Gan reuniu seu ki e decidiu desferir um golpe poderoso em Taekyun. Taekyun conseguiu parar o primeiro ataque de Gan com sua lança, mas recebeu um golpe no rosto com o segundo ataque. Gan pensou que havia esquivado o ataque previsto em seu pescoço, mas Taekyun imediatamente contra-atacou com vários socos poderosos. O sistema alertou: você completou com sucesso a missão da luta. Você ganhou o título de vitorioso. O estágio do seu sentido de Ki subiu para o terceiro domínio. Agora você será capaz de identificar coisas que estão dentro de 50 níveis de você. O estágio do cultivo da técnica de cultivo da sua família Jin subiu para o quarto domínio. Pen questionou o que estava acontecendo, e Qin provavelmente disse: eu cancelei a luta de ontem. O foco principal é Li Gan, que foi completamente derrotado, e meu incrível Taekyun, que saiu vitorioso. Pen o repreendeu, dizendo que há muito trabalho a ser feito e que ele está dizendo que passou o dia inteiro desenhando apenas uma coisa. Qin respondeu: é por isso que desenhei outro.
Ia mostrar para você mais tarde, mas seus olhos são bastante afiados. Esse é sobre o que aconteceu depois da luta. Pen admitiu, bem, tenho que admitir que estou bastante surpreso. O terceiro jovem mestre mudou completamente. Taekyun concordou e comentou, quem poderia imaginar que um dia assim chegaria? Meu irmãozinho finalmente emergiu como uma falcão divino. De repente, um pombo mensageiro entregou mais notícias a eles. O Taekyun está atacando um inimigo, usando seu soco quebrador de crânios. Alguém desperta de seu sonho, e descobrimos que era o Li Gan que estava sonhando. Ele ficou traumatizado com o ocorrido anterior na carruagem. O Li Gan pensava que havia perdido para um lixo como nosso protagonista. Ele soca a madeira da carruagem, e seus subordinados percebem, param a carruagem e perguntam se o jovem mestre está bem. O Li Gan, ainda em seus devaneios, continua dizendo que vai matar o Taekyun com as próprias mãos. Seus subordinados continuam a perguntar se ele está acordado, e ele fica irritado, dizendo para continuarem a andar. O subordinado responde afirmativamente, chamando-o de meu lord. O Li Gan percebe que há uma agulha em sua testa e se pergunta o que é isso. Ele percebe que há alguém junto dele na carruagem, fica assustado e pergunta quem é. O agressor responde indiferente, dizendo que tanto faz, e afirma que o jovem mestre não irá voltar ao Monte Eng com vida. O Li Gan começa a agonizar por causa do veneno na agulha, e o agressor a retira da testa do Li Gan. Ele cai duro no chão, marcando o fim para o jovem mestre da seita do Monte Eng. Refletiu sobre sua recente batalha e ponderou se isso se devia ao fato de ter concentrado seus pontos de estatísticas em força, resistência e agilidade, tornando-o ligeiramente superior a Gan. Além disso, ele possuía uma vasta experiência em combate. Isso implicava que ele era forte o suficiente para derrotar alguém tão poderoso quanto Lee Seung-gan, de nível 30. No entanto, mesmo atacando relentlessmente Seung-gan, este conseguiu suportar a maioria de seus golpes. Contudo, o último ataque, que Taekyun conseguiu desviar em grande parte, ainda o cortou facilmente. Isso indicava que a diferença entre eles residia em seus X. Taekyun se questionou sobre o motivo de seu Chi não ter aumentado, apesar de derrotar Seung-gun, que era um guerreiro de primeira classe. Ele indagou ao sistema por que ainda era classificado como um guerreiro de segunda classe. A única área em que Seung-gan o superava era a força de seu Chi. Taekyun imediatamente considerou que não tinha escolha senão consumir seu Chi mais cedo, o que achou peculiar. Até então, Taekyun tinha sido extremamente cauteloso, pois mesmo a menor ameaça poderia colocar sua vida em perigo, mas agora que nada sério havia acontecido com ele em uma semana, tudo tinha mudado. Taekyun se perguntou como poderia aumentar sua fama. O sistema alertou que rumores sobre a família Jin de Taiwan, o dragão adormecido, começaram a se espalhar. Devido a esses rumores, sua fama aumentou em 10. Kyun convocou todos os membros para uma reunião e, enquanto estava prestes a explicar o motivo da reunião, o ancião-chefe mencionou que era sobre a seita da espada de Monte Heng. Durante a subsequente conversa, Taekyun foi chamado à frente, e eles explicaram tudo ao ancião-chefe. Kyun aconselhou Taekyun em particular em sua mente a mostrar o máximo de respeito ao ancião-chefe, que não era apenas o chefe da família, mas também o avô de Kyun e o membro mais antigo da família. Kyun dirigiu-se a todos, afirmando que, agora que sua testemunha havia chegado, poderiam prosseguir com o interrogatório. Ele perguntou a Taekyun, em nome do chefe da família, se ele tinha envenenado Li Gan da seita da espada de Monte Heng. Taekyun se perguntou que tipo de absurdo era esse, e respondeu que era bastante óbvio que ele não tinha nada a ver com o envenenamento de Lee Seung-gan. Durante a conversa subsequente, alguns membros se opuseram a Taekyun, esperando entregá-lo para evitar uma guerra, não se importando se ele era culpado ou não. Eles acreditavam que, se uma guerra estourasse, centenas de pessoas seriam mortas ou feridas, e, no pior cenário, a família poderia enfrentar a aniquilação total. Argumentaram que entregar o terceiro jovem mestre evitaria esse resultado. Kyun ficou furioso e perguntou se estavam dispostos a oferecer a vida do terceiro jovem mestre sem qualquer prova válida. Questionou se era algo que um nobre respeitável da família deveria dizer. No entanto,
rapidamente se acalmou e declarou que a luta foi justa e que o envenenamento de Lee Seung-gun foi planejado por outra pessoa. Ele estava certo de que todos sabiam que essa era a verdade. Perguntou se estavam dispostos a se render por medo a um inimigo desconhecido. Kyun acrescentou que não sabiam quando a seita da espada de Monte Heng atacaria, mas já era tarde demais para detê-los, portanto, sua única opção era enfrentá-los de frente. Kyun perguntou se queriam viver e proteger a família. Se isso era verdadeiramente o que desejavam, deveriam reunir seus homens e se preparar para a batalha. O ancião-chefe aplaudiu e elogiou Kyun, declarando que, como o chefe da família não estava presente, o chefe da família menor sem dúvida o substituiria. Pediu a todos que mostrassem apoio ao chefe da família menor neste incidente, pois aqueles que se opusessem a eles não poderiam fazer nada contra a família principal. Kyun pensou, não pode ser. Isso fazia parte do plano deles? Enquanto isso, alguém entregou uma carta da seita da espada de Monte Heng, inimigos mortais sob os céus, o que significava que não podiam coexistir sob o mesmo céu. Eles farão o que puderem para se eliminar mutuamente. O sistema alertou que a realidade da guerra foi reconhecida por ambas as partes, e a missão principal guerra começaria agora. Pen perguntou curiosamente a Kyun e ao ancião-chefe por que ainda não conseguia entender quais eram as verdadeiras intenções dele. Tae-kyun se perguntava que tipo de pessoa o ancião-chefe realmente era, comparando-o a velhos políticos. Questionou se poderiam confiar no ancião-chefe ou se ele tinha segundas intenções. Tae-kyun explicou que o ancião-chefe era um mestre marcial que havia alcançado um dos mais altos reinos espirituais e possuía um conhecimento imenso. Ele afirmou que pessoas como o ancião-chefe eram consideradas as mais perigosas no mundo de Murun. Todos os anciãos estavam sob seu comando, e ele era conhecido por se esconder nas sombras e manipular os outros. Tae-kyun alertou Tae-kyun para ser cauteloso com o ancião-chefe, mas não se tornar seu inimigo. Tae-pen expressou seu desprezo pelos anciãos, chamando-os de traidores desleais que mereciam a morte. Mencionou que, quando o ancião-chefe sugeriu executá-los, ele esperava que Tae-kyun aceitasse. Tae-kyun respondeu que executar os anciãos teria causado conflitos internos dentro da família. Ele reconheceu que a situação atual não estava boa, com as notícias do envenenamento de Lee Seung-gun se espalhando e a reputação da família principal declinando rapidamente. Ele também mencionou que receberam apenas uma resposta na entrada da família Jin. Uma pessoa familiar chegou em sua carruagem vinda do bordel Flor Carmesim. Vemos o porteiro Mujin pedindo as credenciais do cocheiro, e de repente, alguém sai da carruagem, sendo a senhorita conhecida como a casada do nosso prota. Mujin começa a falar com a senhorita, dizendo que a família Jin está em crise devido aos indícios de guerra declarados pela seita do Monte Heng. Mujin observa-a com admiração o Sugoi Dekai da casada, perguntando como pode ajudar. Ela responde que veio com o objetivo de receber o seu pagamento. Na seita do Monte Heng, vemos a mão trêmula do patriarca lamentando a morte de seu amado filho Ligan. Ele expressa seu desejo de fazer os autores da morte dele pagarem 100 vezes, não, 1000 vezes mais. Ele sai para o pátio, onde cerca de 10.000 soldados estão reunidos, dizendo a seus homens que se preparem, pois hoje será o dia em que se vingará da morte de seu filho. Enquanto isso, Burua apareceu e perguntou a Tae-kyun se sentiu falta dela. Tae-kyun ficou surpreso com sua presença e negou rapidamente qualquer envolvimento com ela. No entanto, ele percebeu que não podia afastá-la com toda a sua força. Tae-kyun instruiu Tae-kyun a prestar seus respeitos a Volhua, que foi revelada como a líder regional dos distritos inferiores da província de Shanxi. Tae-kyun então notou que seu nível era 50, indicando sua considerável força. Durante a conversa, Volhua explicou que o setor dos distritos inferiores estava disposto a ajudar a família principal por lucro e porque ela pessoalmente gostava de Tae-kyun. Eles negociaram termos, e o setor dos distritos inferiores receberia metade das lojas e mercadorias da seita da espada de Monte Heng, bem como controle exclusivo sobre seu distrito vermelho. Após a discussão e o acordo assinado, o sistema alertou, a família Jin de Taiyuan e a seita dos distritos inferiores formaram uma aliança. A aliança durará até o final da guerra. Durante a noite, Tae-kyun pensou,
Isso são apenas gráficos e ilusões. O Aikyun disse, isso é tudo culpa minha, levar isso longe com crianças que não sabem nada sobre artes marciais. O ancião chefe disse, vencedores e perdedores, ambos sofrem as mesmas perdas. O chefe da família da seita da espada de Monte Heng, com a lâmina de sanguessuga nas costas, está familiarizado com os caminhos do caminho, pois viveu a vida de vagabundo. Aikyun pensou, dadas as circunstâncias, acho que ele não deveria estar falando assim. O Aikyun disse, por favor, tenha cuidado com suas palavras. Essas crianças são parte da família. O ancião chefe continuou, não, essas crianças não são diferentes de guerreiros. Haverá inúmeras mortes como esta. É bastante possível que esteja acontecendo enquanto falamos. Shan Ying. Poderiam chegar a Zankyun naquela noite. O Aikyun ponderou sobre os locais, Shenshuvo e Zhou, próximos à seita da espada de Monte Heng. Ele afirmou que esses eram os únicos lugares onde poderiam ter atacado primeiro, e questionou o ancião-chefe sobre sua escolha de enviar uma pomba mensageira, apesar de saber que isso não teria efeito. No entanto, o ancião-chefe elogiou a escolha de Aikyun, afirmando que ele fez a escolha certa. Ele lembrou ao Aikyun que, como chefe da família menor, era responsável por alimentar e cuidar do povo de Taiwan. O Aikyun pensou que era irritante, mas reconheceu que o ancião-chefe estava certo. O ancião notou a presença de Taikyun e expressou a necessidade de alguém da família principal se juntar à linha de frente da batalha iminente. O ancião-chefe questionou o Aikyun sobre suas opiniões, e o Aikyun sugeriu que Taikyun seria de grande ajuda. O sistema alertou sobre uma nova missão, indicando que o ancião-chefe queria designar Taikyun para a força de combate diretamente guiada pelos anciãos. No entanto, com a forte oposição de Aikyun, Taikyun foi finalmente colocado como líder da equipe de reconhecimento. Taikyun pensou que, embora o risco para o fracasso da missão fosse incerto, não se sentia bem com isso. No entanto, como líder da equipe de reconhecimento, acreditava que não seria muito perigoso. Ele ainda estava incomodado com a lembrança das crianças mortas, mesmo sabendo que tudo era apenas um jogo. Taikyun liderava uma equipe de 5 pessoas, e notou que alguns membros pareciam nervosos, enquanto havia um entusiasmado demais. Além disso, havia alguém que ele achava irritante. O Aipen sugeriu ao Aikyun que, como haviam partido ao meio-dia, deveriam chegar ao destino em 2 dias. O Aikyun comentou que deveriam parar de tratar Taikyun como uma criança e ter fé em suas habilidades. No entanto, receberam uma mensagem via pombo, informando que o famoso assassino Zhou Piu e 40 guerreiros haviam aparecido em Zanjion. O Aikyun especulou que, se passassem por Ung Shui, eventualmente chegariam a Taiyuan. Eles perceberam que Taikyun estava a caminho de Zanjion. Kaikyun afirmou que estava treinando os 5 membros de sua equipe, mas Mujin ficou irritado e criticou Taikyun por tratar a guerra como uma piada e desperdiçar seu tempo. Mujin argumentou que Taikyun não sabia nada sobre guerra ou táticas de batalha, em vez disso, causava acidentes. Taikyun advertiu Mujin sobre seu comportamento insubordinado, mas Niu Jin desafiou, perguntando o que Taikyun faria a respeito. Fei Qiang declarou que, como líder do grupo, resolveria o problema com 3 tapas nas bochechas de Mujin. Durante o confronto, Mujin tentou socar Taikyun, mas este esquivou-se do ataque. Aikyun então ordenou à equipe que ganhasse uma pausa e se preparasse para sair. Enquanto isso, o famoso assassino Zhou Piu discutia sua missão de caçar a família Jin de Taiwan. Eles acreditavam que, se tudo corresse bem, poderiam ganhar 1000 ouro. Seus subordinados informaram que ainda restavam um guerreiro e 2 jovens, e eles estavam a caminho de Ung Shui. Os subordinados disseram a Zhou Piu que levariam alguns homens para persegui-los, e Zhou Piu disse para ele não se preocupar com isso. Retornando a Taikyun, Mujin recobrou a consciência e tentou atacá-lo novamente, mas acabou sendo encurralado. Taikyun comentou sobre o mau tempo e expressou dúvidas sobre chegar a Zankyun naquela noite. Os 4 membros restantes se perguntaram se poderia receber mais treinamento, comunicar um dos membros. Lá está o garoto, disse outro.
Taekyun pensou mesmo que tinha um pressentimento ruim sobre a situação e questionou por que sentia que algo estava prestes a acontecer. Nesse momento, uma missão inesperada começou.